gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Gente, hoje eu tô aqui para gravar o primeiro vídeo do nosso canal. Isabelle, você tem que olhar para aqui, para essa câmera. E vai acontecer em alguns episódios aqui, algumas falas meio que justificadas como por exemplo, eu tenho que olhar para aqui para me comunicar melhor com você que está me assistindo, porque eu preciso dessa conexão com você, eu quero ter essa conexão com você que está me assistindo. E eu, para gravar esse vídeo, né, quero falar isso para poder vocês entenderem o contexto, porque às vezes eu não quero que seja um vídeo montado assim, tipo, algo qualquer, né? E não é algo qualquer, mas assim, eu tava aqui, hoje é dia 9 de maio de 2024, e tava tranquila assim, tranquila no sentido, tava aqui deitada na minha cama, ouvindo um louvor, e aí, deixa eu me posicionar aqui mais pra trás. E aí, o Espírito Santo me incomodou para poder vir gravar esse vídeo. E eu acredito que ele sabe as pessoas que precisam ouvir através da minha voz, através da minha boca, as palavras que serão ditas nesse vídeo, as coisas que serão faladas nesse vídeo. E eu tô falando isso, gente, não é para espiritualizar o vídeo, para ficar, deixa eu falar aqui do Espírito Santo, para espiritualizar o vídeo não, mas para respaldar o relacionamento com o Espírito Santo e respaldar o quão ele é realmente um líder. Ele nos mostra as coisas, ele nos direciona, ele fala com a gente, e a gente, como um bom servo, precisa obedecer, precisa fazer a nossa parte, porque a dele ele já está fazendo e ele vai continuar fazendo. E eu tô aqui com um cafezinho, gosto muito. Eu convido você também que está me assistindo, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, pegar seu café, ou sua água, ou seu chá, o que você quiser beber, alguma coisa para poder você ficar até mais confortável, vamos dizer assim, nesse vídeo. Pegue seu café, eu tô aqui com o meu, vou beber um pouquinho agora. É até de manhã, o momento que eu tô fazendo esse vídeo, então faz todo sentido o café, porque eu gosto, de manhã, deixa eu tomar. E por onde começar, né, nesse vídeo? Bem do comecinho, né? Bem lá do comecinho, quem é Isabelle? Quem é Isabelle no sentido espiritual, se falando. No sentido assim, para vocês entenderem melhor. Porque esse canal, gente, esse nosso canal, vai ser baseado completamente na vida com Cristo. Não tem como eu, sendo quem eu sou, quem eu fui e quem eu sou hoje, não viver uma vida, em todos os aspectos se falando, baseada, não estando baseada em Cristo. Eu preciso disso, eu anseio por isso. E quem foi Isabelle, né? Vamos lá do início. Isabelle foi uma menina que, graças, né, à minha mãe, eu pude conhecer a comunhão, o corpo de Cristo, né, que são as pessoas dentro de um templo, comungando ali da mesma fé e cultuando, né, a Deus, a pessoa de Deus. E isso é muito importante, né, a se falar, porque a comunhão é muito necessária. E muita gente vem para Cristo através, né, dessa comunhão, dessas idas a um culto, a um estudo bíblico, e isso é muito importante, né? A gente sabe que é importante, que a própria Bíblia nos fala sobre estar fazendo parte, né, do corpo de Cristo, junto com os irmãos, em adoração, em busca. Isso é muito importante. E eu tenho alguns flashes na minha memória sobre esses momentos, né, de comunhão, esses momentos que mesmo ali pequenininha eu lembro, né? Não lembro exatamente a idade, mas eu tenho esses flashes na minha mente sobre as minhas idas para os cultos,
as lembranças de quem era o pastor da época, as lembranças de participar. Tá dando uma mudada na qualidade do vídeo, na imagem, mas é porque eu tô aqui de frente para minha janela do meu quarto, mas releve. E lembro, né, lembranças do pastor da época, lembranças de eu participando, né, de mim participando de escola bíblica, né, infantil, acho que pré-adolescente, lembrando agora. E a blusa que a gente tinha na época era uma blusa vermelha, dos Esminiguidos. Quem nunca, né? Quem nunca olhou para os desenhos dos Esminiguidos e falou, nossa, que legal. Hoje eu acho que não se fala muito dos Esminiguidos, mas são desenhos bem legais, né? Que eu acho que você que está me assistindo deve lembrar e lembra o quanto era legal esse desenho. E aí, tenho essas lembranças, esses flashes na minha mente. E depois meu pai não era cristão, ele veio, né, para o evangelho, né, para viver em Cristo, através da minha mãe, né, pela busca. Eu lembro da busca incessante dela. Lembro, por exemplo, de momentos onde eu e ela ia para um monte com outras irmãs da igreja. Eu lembro assim, tem uns poucos flashes, mas tenho de algumas irmãs falando para ela sobre a persistência, sabe, que meu pai iria se converter e tal. E aí passou alguns tempos, bons tempos. Isabela cresceu, virou adolescente e pulando assim em anos mesmo. Eu não lembro exatamente quantos anos, gente, não lembro. Mas foi bastante tempo. E aí, Isabela cresceu, virou adolescente e eu fui participar de outra igreja, né? Convidada por uma pessoa que fazia parte de outro relacionamento que eu vivi, né? E aí fui para essa igreja. Alguns dias depois eu decidi ficar nessa igreja. E deixa eu consertar aqui a cortina para que não fique. Aí agora eu acho que não vai ficar mudando a iluminação. Fui participar dessa igreja, né? E os dias foram se passando nessa igreja, nesse tempo. Quando eu falo igreja, é o templo, né? Aí conheci o pastor, fui me familiarizando ali com as pessoas. De repente eu comecei a participar de coreografias, participar do Ministério de Louvor. E sempre naquela busca, vamos fazer, né? Vamos fazer, tem que fazer. E sempre com esse pensamento, tem que fazer, tem que doar, se doar e tal. E fui fazendo. Só que aí, o tempo se passou, né? E eu envolvida nesse outro relacionamento, muitas coisas aconteceu que não vem ao caso especificar tudo aqui agora, porque não tem nada a ver com a Isabelle de hoje e não tem nada a ver, sabe, assim, no meu interior falar desse assunto. Mas aí o tempo se passou e só quero enfatizar um ponto desse relacionamento que foi a idolatria, né? A idolatria ao homem, ao relacionamento amoroso, e que foi um ponto que me fez, né? Não foi só esse ponto, mas que foi um dos pontos que me fez sair da presença de Deus. Eu acredito que todos nós que fomos criados por Deus, todos nós fomos criados por Deus, temos um vazio no nosso interior. E que vazio é esse? Esse vazio se chama a sede pela presença de Deus, o nosso Criador. E nada, absolutamente nada, pode preencher esse vazio a não ser o próprio Deus. E eu, né? Hoje que eu falo isso, hoje que eu tenho convicção disso, não fui, na época que aconteceu de eu me afastar, eu não tinha convicção de nada disso. Hoje que eu falo isso, né, como eu tô dizendo. E aí aconteceu que eu me afastei, que eu fui viver fora da igreja, ou seja, pro mundo, né? E pro mundo, eu não digo para vocês que eu vivi coisas horrorosas, né? Assim, tão devastadora para mim mesma, né? Ou para, como que eu posso dizer, mal representar a minha família, não. Mas eu vivi muitas coisas que hoje eu falo, caramba,
que horrível. Mas ainda assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E glória a Ele por isso, porque por mais que eu vivi coisas que eu hoje olho e falo que horrível, a misericórdia dele esteve comigo, a graça dele continuou ali e o amor dele cooperou comigo, porque no fundo eu o amava, no fundo tinha aquela sementinha que foi plantada lá na infância, na adolescência, mas mesmo assim eu fui viver as coisas que eu achava que eu tinha que viver, que eu queria viver, né? E uma das provas, assim, desse testemunho, né, da minha vida, do que eu tô falando, é a plena verdade, é que eu fui viver, né, essa vida que, com as minhas regras, né, do jeito que eu queria viver, que mandava em mim, que eu fiz, né, uma tatuagem, o qual o nome é Dona de Mim, não sei se vai dar pra ver direito, pra vocês entenderem, essa aqui. Tomara que dê pra vocês verem, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E essa tatuagem foi feita ali, eu acredito, lembrando agora, que foi logo no início, de quando eu fui pra essa vida ditada por mim mesma, né? E vivendo essa vida, tal, e logo no início que eu saí da igreja, né? Da comunhão com as pessoas ali, e fui viver essa vida, eu conheci a pessoa que hoje é meu marido, né? E juntamente ali com ele, a gente foi viver uma vida ditada por nós mesmos, da forma que a gente achava que estava certa. E aconteceu também outras coisas no sentido de me afastei um pouco da minha família, né? Pai, mãe, irmãs. E em desobediência, né? A própria palavra da minha mãe, a própria palavra do meu pai. Em rebeldia, muita rebeldia, mas muita mesmo, assim, sabe, não quero ouvir, é eu e eu, assim, eu que vou decidir o que eu quero fazer e vou fazer e tá certo. Só que tudo que a gente planta, a gente vai colher. É a coisa mais certa, assim, uma das coisas muito certas e fortes que tem dentro do Evangelho de Cristo. Tudo que você planta, você vai colher. E hoje, às vezes eu paro e fico pensando, mas por que isso está acontecendo? A colheita, querida. A colheita, simplesmente. Deus é Pai, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele quer o nosso bem. Mas Ele não pode voltar atrás da sua palavra. A palavra dele é apenas uma. Porque a própria palavra fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai se arrepender, mesmo do que já está decretado na palavra dele, né? E aí eu fui, né? Fiz essa tatuagem, fui vivendo essas convicções na minha cabeça, conheci meu marido, a pessoa que na época era a gente namorava, né? Hoje a gente já mora junto, a gente ainda não é casado no papel, estamos correndo atrás para isso acontecer o mais rápido possível. Mas mudando, né, a linha do tempo assim desse vídeo, aí onde eu quero chegar. Vivi todas essas coisas, só que tem um ponto muito importante aqui nesse vídeo, é o ponto que arde no meu coração para que eu possa estar conversando com vocês e trazendo essa minha experiência como respaldo através do direcionamento que eu recebi do Espírito Santo, mas também para ajudar vocês. Eu contei aqui no início que sim, eu conhecia a comunhão, as pessoas, mas eu não conhecia o verdadeiro Cristo. Isso para mim é muito forte, muito poderoso, que com base no que eu falei, que todas as coisas cooperam para o bem, é muito bom quando você se achega, você aceita Ele e você conhece ali, através da sua busca, o relacionamento com Ele. Mas em muitos casos a gente não vai conhecer. Não porque Ele não quer se apresentar, mas porque a gente fica se pautando em o fazer, que foi o que eu falei também. Tem que fazer.
E foi o que eu estava fazendo lá atrás, participando do louvor, participando das coreografias e outras coisas, coral e tal. E eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando que o evangelho, o servir a Cristo, o ser dele, é muito além disso. Vai muito além do templo, vai muito além do que eu posso fazer para cooperar com o reino dele, o reino de Deus. E o que é mais importante então, Isabelle? Né? Você que pode estar aí me assistindo deve estar se perguntando, então o que é então? Né? O que é mais importante? É o relacionamento com esse Deus, até porque ele é um ser relacional, né? E o que é esse relacionamento? É a busca profunda pela presença dele, porque é a presença dele, é a voz dele, é o que ele vai falar aos nossos corações através do Espírito Santo dele, que vai nos moldar e vai nos fazer chegar a um lugar ao qual a gente nunca mais vai querer sair. E eu lembro em um momento, não sei se foi em uns momentos, no plural se falando, mas em um momento que eu falei assim, um dia ainda eu quero te amar, não só com o falar, mas com o sentir também. Deixa eu dar uma pausa, beber um cafezinho. Eu não sei se eu falei, eu tô com café aqui, porque agora eu tô gravando pela manhã. E como pela manhã eu gosto, eu acredito que você também gosta de tomar café, né? O café. Aí eu falei, não, deixa eu trazer um cafezinho pro vídeo, para convidar as pessoas para pegar também, para sentar aqui para ver esse vídeo. E aí, tô aqui com meu café. Vamos lá. E aí, deixa eu lembrar o ponto que eu parei. Me lembra o Espírito Santo. Gente, peraí. O relacionamento, né? O ponto do relacionamento. O quão isso é importante. E eu lembro que teve um dia que eu falei, não sei se foi alguns dias, como eu estava falando, mas um dia que eu falei que eu queria o amar, não só de falar, mas de sentir. E hoje, para a glória e honra do nome dele, eu o sinto. Pela misericórdia, pela graça que me alcançou e pelo entendimento dessa graça em mim, eu o sinto. E porque, entendendo o porquê que o Espírito Santo me convidou, né? Me pediu para que eu gravasse esse vídeo e contar um pouco da minha história para poder enfatizar esse vídeo, para deixar ressaltado para vocês que não é só sobre o servir na igreja, não é só sobre o frequentar o culto, é sobre o quão você tem buscado. E eu consigo dizer hoje para vocês que eu o sinto porque eu busquei e tenho buscado todos os dias. Não vou mentir para vocês que tem momentos que eu não busco. Tem momentos que eu não busco. Tem momentos que eu deixo outras coisas ocupar esse espaço. Da busca, não aqui dentro, né, de mim, mas da busca, né? O que é essa busca, Isabelle? É o momento que você se debruça em aprender na palavra, porque ele ensina. A palavra é a própria voz do Espírito, a própria voz de Deus, né? A nos orientar, a nos ensinar, a nos aquietar, a trazer paz, a trazer instruções, ensinamentos para as nossas vidas. E quando a gente não faz isso, quando a gente não busca essa instrução, infelizmente, a gente não vai acessar esse sentir. A gente não vai acessar o que talvez você conhece, mas ainda não viva. Esse amor que arde apaixonantemente e que te faz fixar os teus olhos para um lugar onde só nele a gente pode sentir. E para um lugar que faz a gente olhar para esse mundo e conseguir ter esperança
e conseguir ter paz e pensar, tá, eu estou fazendo uma faculdade, eu estou trabalhando, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se eu não tiver Deus, do que adianta eu ter todas as coisas? Você chega nesse ponto. Entenda, eu não quero falar isso, eu não estou falando isso para dizer, para enfatizar alguma coisa sobre mim, para dizer para vocês e para que vocês sintam alguma coisa sobre mim, mas para glorificar, exaltar o nome dele, dizer que ele existe, porque eu já lá atrás, naquela vida que eu estava contando para vocês, já falei em pensamentos e em falar mesmo, verbalmente. Não existe não. Tu existe? Porque eu estava magoada, porque eu estava ferida, mas espera aí, eu falei. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Entendeu? Então a gente vive, a própria palavra fala que por causa da falta de conhecimento, a gente iria perecer. E o que é essa falta de conhecimento? A falta do entender da palavra do próprio Deus, que é a Bíblia. As pessoas hoje, a grande massa dos cristãos, estão se perdendo, estão frios espiritualmente, estão saindo do Evangelho, porque eu passei por isso, vocês estão entendendo. Estão desesperados, estão com os olhos fixados nesse mundo apenas da prosperidade, apenas da abundância, porque não está com o coração inclinado para o relacionamento, a busca, porque essa busca não é para pautar algo sobre nós, para deixar para o mundo que estamos buscando, mas é para que através dessa busca a gente entre em um lugar onde todas as outras coisas todas as outras coisas. E o reino de Deus fica aqui, ó. Aqui em cima. E aqui em cima, aqui. De forma latente, de forma grandiosa. De forma que a gente fica pensando, como que eu não conheci isso antes? Mas mesmo assim, o tempo de Deus é perfeito. E as coisas que eu passei, eu precisei passar para muito aprendizado. Muito mesmo, né? E que eu consigo aplicar hoje na minha vida, consigo falar com outra pessoa e vou conseguir falar para o meu filho. Eu também tenho um filho, gente. Eu tenho um filho de 3 anos, de alguns meses. Não estou lembrando exatamente os meses agora, mas é alguns meses. O nome dele é Anthony, uma criança maravilhosa. E as coisas tristes que eu passei, os momentos de dores, de muito choro, eu falo que é choro de alma, sabe? Parece que aquele choro vai te consumir. Mas eu hoje consigo glorificar a Deus e dizer, por aquele choro, aquela dor que foi fruto do meu plantio, tu ainda esteve ali, com a tua misericórdia, mesmo eu sendo tão má. E tendo falado para ti coisas horríveis, tendo escolhido caminhos horríveis, tu estava lá. E o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo mais ainda, você que não está conseguindo ser constante no relacionamento, ou você que sequer conhece esse relacionamento, eu falo isso por quê? Porque o relacionamento, que é a conexão com esse Evangelho de Cristo, né? Ele nos muda. O relacionamento com Cristo não é apenas para bonança, para uma vida de bonança, uma vida próspera, abundante. É um evangelho que nos transforma. E eu estou nesse processo de transformação. E eu falo isso hoje porque antes, como eu falei para vocês, eu conheci o templo, a comunhão, mas eu não passei por nenhum processo de transformação. De querer perdoar, de querer paz, ao invés de ficar brigando, falando um monte de coisa. E como eu estava falando, de querer perdoar, de querer viver um tanto de coisa que antes eu não vivia.
Só que ainda eu perguntei, né? Quando eu comecei a viver isso, eu perguntei para o Espírito Santo, mas isso não tem a ver? Na verdade, ele me falou, né? Sobre moralidade. Moral, você ter moral, você ter conduta de uma pessoa moral, né? Moralmente bem. E aí eu fui entender um pouco sobre isso. E aí, ele me levou a entender sobre isso, ao mesmo tempo que ele já sabia que eu iria perguntar. Eu perguntei, mas a gente querer perdoar e querer fazer um tanto de coisa não é sobre a gente? Tipo assim, porque eu quero ser alguém bom, boa? Não. Porque a sociedade, esse sistema que a gente está incluído, esse mundo caído, não fala sobre você perdoar. Fala sobre você querer vingança com as próprias mãos. Esse é um dos exemplos, tá? Que é esse que eu estou conseguindo assimilar aqui agora com essa fala. Não fala mesmo sobre você perdoar, sobre você não querer fazer justiça com suas próprias mãos. Então, ele, ao mesmo tempo que me levou para esse caminho de entender e que já sabia que eu iria fazer uma pergunta, ele trouxe a resposta. Sou eu nascendo, fluindo água viva dentro de você através da busca que você está fazendo. Então, como eu estava falando, você que muitas das vezes já faz parte de uma determinada igreja, uma determinada denominação. Denominação é um templo que tem um nome, tá, gente? Eu acho que vocês sabem, mas eu gosto de enfatizar que talvez vai ter gente que não vai entender essa fala, né? Essa questão da denominação. E muitas das vezes você está participando aí do Ministério de Louvor, está participando da coreografia. Isso não tem nada de errado, como eu já falei aqui. Isso é o servir, é o você contribuir para propagar, né, o Evangelho de Cristo através da dança, através do louvor. Mas ele quer muito mais que isso. E isso que você já está fazendo só vai fluir de forma verdadeira e constante e de uma forma que consiga alcançar lugares onde Deus, que já vê o seu futuro, sabe que você vai alcançar através dessa busca pelo relacionamento. Porque hoje você pode estar aí fazendo um tanto de coisa e tudo bem, mas em algum momento, infelizmente, o diabo pode tocar na sua vida. Que vai ser, tudo é por permissão de Deus. Mas eu acho que a gente não precisa usar o nosso livre-arbítrio, que é o poder de escolha, de decisões, para ir para esse lugar de precisar passar por um vale, por dor, por tanta dor, para só depois conhecer a Cristo. Então, através da minha vida, pela graça, gente, pela graça, por Ele ter me alcançado com misericórdia, assim como alcançou todos nós. Mas hoje eu falo de forma sentida, sentindo isso. Ele me resgatou. Ele me resgatou e Ele quer resgatar você. Você que porventura já está fora da igreja, ou você que está dentro, mas não acessou esse lugar ainda de esse encontro verdadeiro e genuíno e sentido. Ai, gente, é uma coisa tão assim. Eu não consigo nem explicar para você, porque realmente senti. Não consigo explicar tanto, sabe? Mas eu desejo e almejo muito que você que está me assistindo comece a buscar. Comece a buscar por esse Deus relacionável. Esse Deus relacionável, muitas das coisas que tem na palavra dele não tem nada a ver com para o bem dele, porque ele já é todas as coisas. Mas é como um pai que dá direcionamentos, caminhos para nós que somos filhos, pela bondade, pelo amor dele. O diabo quer colocar nas nossas mentes que servir a Cristo é difícil. Ler a Bíblia, a genealogia, eu não vou mentir para vocês, é um pouco... você lê e fala, não estou entendendo muito, sabe? Mas que é necessário você entender, por exemplo, a genealogia. Vai ter algum serviço, tudo que está na Bíblia, vai ter alguma serventia para você entender outro contexto, de outro versículo, de outro capítulo. Mas absolutamente tudo que está na Bíblia é como um manual para nossas vidas. Esse pai que
mandou o seu único filho, o unigênito, morreu por nós, deixou o Espírito Santo e deixou a sua palavra para nos guiar. Então a gente, como filhos entendidos, né? O entendimento vai além, vem antes do sentir, que é o estado de consciência, onde você que entregou sua vida para Cristo, você tem a consciência de que você é filho, né? Mas o estado do sentir é pela busca profunda, pela busca por conhecer desse Deus. E quem busca, acha, né? A própria palavra nos dá essa revelação. E você que também está assistindo esse vídeo e que não teve nenhum contato ainda com a comunhão, que são as pessoas dentro de um templo, muito menos com o amor de Cristo, eu te convido a sair desse lugar que está te paralisando, a esses prazeres imediatos, a esses vícios. Eu não estou dizendo para você, larga isso tudo, sai desse lugar, venha para aqui. Não. Estou falando para você, dê o primeiro passo. Como foi que Isabelle chegou nesse lugar que está hoje? Essa contemplação da existência de Deus. Pela disciplina. Começou com disciplina. E vai ter que ser por muito tempo ou para sempre por disciplina. Porque vai ter um momento que você vai querer fazer outras coisas durante o seu dia, eu estou falando. Né? Porque essa busca é dia após dia, gente. Mas quando você lembra que é nesse lugar que você encontra resposta, paz, refrigério. É nesse lugar que você sente que você está fazendo a coisa certa, que você está o agradando, né, a Deus. Eu não acredito que eu tenho poder ou que alguém tem poder para falar para você, porque quem convence é o Espírito Santo. Sai dessa droga, sai dessa prostituição, sai. Não. O que eu tenho para oferecer para você é amor. Quem muito foi amado, muito ama. E te convidar para sair desse lugar hoje. Você talvez não tenha nem um pingo de força. Mas se você se colocar com o coração a dizer até mesmo para ele, eu não tenho força, porque eu falava. Eu não consigo. De mim mesmo não sai nada de bom. Se ele não estiver sobre mim, às vezes o que a gente precisa, ou o que a gente precisa sempre, é falar sem hipocrisia, que é mentira, né? Hipocrisia é mentira. Falar eu não consigo, mas eu quero. Então me ajuda, Deus. Através do sacrifício do teu Filho Jesus que me alcançou e me quer, né? Essa nova aliança. Me ajuda então. E você começa a dar passinhos de tartarugas. Mas você começa a conhecer esse amor. E ele começa a fluir, 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 fluir. Até um ponto que você chega numa convicção de que você nunca mais quer sair desse lugar. É isso que ele tem para você. Então, tanto você que já está participando de uma igreja, tanto você que não o conhece de forma profunda, antes mesmo de qualquer outra coisa, de qualquer bonança nessa terra, o que ele tem para mim e para você é relacionamento. Porque é esse relacionamento que nos mantém de pé em todas as circunstâncias. É esse relacionamento que vai nos fazer herdar a vida eterna. Então que você possa começar a dar os seus passos. Depende de você também. Porque ele só vai ceiar com você se você abrir a porta. Deus não é como o diabo que chega invadindo. Uma brechinha que você dá, ele acaba com tudo. Ele precisa que você, em sinceridade, abra a porta. E ele vai entrar. E vai ceiar com você. E você com ele. E para terminar esse vídeo, eu queria ler em Mateus 12, versículo 30, que diz assim: Quem não está comigo,
está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu por muito tempo estive contra a Deus, porque eu não estava com Ele. E por muito tempo eu não estava ajuntando, como Ele já vinha me pedindo em outros tempos, para poder, junto com Ele, ajuntar, através da minha voz, transmitir aquilo que Ele tem feito na minha vida, porque não pode ficar só para mim, nem você que está aí do outro lado. O que Ele tem feito na sua vida não pode ficar só para você, você precisa compartilhar, tá? Você precisa abençoar outras vidas, seja fisicamente se falando, ou com um testemunho como esse, com uma chamada como essa. Você precisa fazer alguma coisa. O reino não é egoísta. Não é sobre me dá, e retém, e eu não faço nada. Então, eu oro para que você possa alcançar esse lugar, em o nome de Jesus. E que você possa estar a favor de Deus, não contra Ele. E que você, através desse relacionamento que vai te fazer estar a favor, possa também, assim como eu, ajuntar e não espalhar. Ajuntar através do dom que Deus te deu, através daquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, aquilo que você tem experimentado, porque não é também só sobre falar para parecer bonitinho ou convencer as pessoas de alguma coisa. É sobre experimentar. E eu quero enfatizar também aqui, deixa eu me ajeitar. Eu quero enfatizar também que não é sobre, não estou dizendo para vocês que eu não erro mais, que eu sou perfeita agora porque eu conheci Cristo. Eu vivo em aperfeiçoamento. E o relacionamento, gente, não é só para você se relacionar, para poder vir aqui, por exemplo, gravar um vídeo, ou ir para a igreja com uma palavra de Deus. Nada contra isso também. Mas Ele quer te transformar para que no seu dia a dia você o represente. Você o glorifique. Porque em tudo quanto façais para a glória de Deus. E é isso que tem queimado no meu coração para poder falar nesse vídeo. Eu tenho vivido isso. Eu desejo muito que você também viva. Ele tem isso para você, não é inacessível. Ele não faz acepções de pessoas, não só é para pastor. Isso aqui. Muitos nem têm esse relacionamento. Infelizmente. Eu não julgo, porque eu já vivi achando que eu conhecia Cristo, mas eu não conhecia. Mas o Espírito Santo, Ele nos mostra, Ele nos fala, Ele nos chacoalha. Sai desse lugar de mesmice, essa vida que não tem transformação, essa vida onde você continua a mesma pessoa. E você sabe que tem muita coisa aí que precisa ser limpa, sarada, tratada, ou tratado, né? Mas você não faz nada, então Deus não vai te alcançar. Dessa forma sentida, né? Dessa forma de plena convicção que flui de dentro para fora. Porque quando eu falo que Ele não vai te alcançar, não é que Ele não pode fazer nada. Ele pode sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas você precisa também dar os seus passos. E aí Ele vem, pega na sua mão e te segura firme. E continua caminhando com você todos os dias. Então que você possa querer isso. Queira. Em nome de Jesus. Esse é o nosso vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Eu oro, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa tocar no coração de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que você possa experimentar isso que eu tenho experimentado e que é o que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Fica com esse vídeo aqui, com esse nosso primeiro vídeo. Eu vou vir mais vezes para ensinar para vocês coisas que eu tenho aprendido.
através da Bíblia e extensionado para outros pontos também, tipo livros, vídeos, cursos ainda não, né? Mas mais para frente sim, mas que você possa se conectar com essa verdade que foi falada aqui nesse vídeo, a verdade de Cristo. A verdade de Cristo em nós nos torna verdadeiros, entendeu? Eu tenho muita coisa para mudar ainda, eu tenho muita coisa para viver ainda, mas eu não posso parar mais. Ouvi a vozinha que diz: tu não é nada. Você também pode estar ouvindo essa voz, tá? Começou agora? Já quer falar alguma coisa? Se você tem a convicção no seu coração que você está vivendo em plenitude com Ele, plenitude no sentido assim, gente, buscando ser a imagem e semelhança, sabe? O agradar, o glorificar. Não fica ouvindo a voz de Satanás, não. Vem e faça o que Deus está te direcionando para fazer. O que o Espírito Santo dele está te direcionando para fazer. E é isso, tá? Para hoje é isso. Amém, amém, amém. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Fica com esse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Não só se você gostou, deixa eu dizer se você gostou. Mas se tocou teu coração, clica no gostei. Se você lembrou de alguém que possa compartilhar também essa palavra que mora no teu coração e você lembrou de alguém que possa ouvir, que precisa ouvir essa palavra, esse testemunho, que você possa enviar para essa pessoa e que essa outra pessoa também possa enviar para outra pessoa, ou seja, o compartilhar, né? A gente não pode apenas reter para a gente. Compartilhe essa mensagem para que possa chegar ao máximo de pessoas o possível, porque tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir essa verdade que liberta. E você que sentiu também de comentar alguma coisa, comenta, né? Eu vou estar respondendo de volta, se necessário, se for alguma coisa que precisa de uma atenção minha para responder, né? E é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que será muito em breve. Tchau, tchau.